Então, bom dia. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre análise do discurso. Eu pedi para que vocês tivessem acesso ao Fórum 5, deixassem aberto aí no computador de vocês, porque no segundo momento da aula, ou nessa aula já, se der tempo, a gente já vai começar a aplicar o conteúdo na atividade, tá? Bom, voltando lá para a questão do conteúdo de vocês, a prova de vocês está prevista para o dia 18 e o conteúdo é todo esse que está postado. Não tem como a gente separar o conteúdo, tá bom? Então, toda essa matéria que está aqui da aula 1, aula 2, tem as lives, que foi continuidade da aula, tem live que foi revisão. Então, todo esse conteúdo aqui é o que vai cair na prova. E lembrando que o Fórum 2, Fórum 3 e Fórum 4 vão valer somados 30 pontos. Então, a prova vale 70. Então, cuidado com isso, tá? Dá uma olhadinha lá no Fórum 2, 3, 4. Eu já andei corrigindo alguns textos, porque o pessoal é assim, quando você termina de corrigir, aí o pessoal vai postando, né? Então, até onde eu corrigi, alguns textos que eu corrigi tinha plágio, tá, gente? Então, eu já tinha falado com vocês em outro momento a respeito dessa questão do plágio. E eu pegando o plágio no texto, é zero a atividade, tá? Mesmo porque, então, eu estou avisando aqui de antemão, mesmo porque tem atividade aqui que eu permiti que fosse feita em grupo, né? No caso específico de textos, igual, por exemplo, o Fórum 2, que era para fazer tinha a ver com a construção do direito, tinha a ver com uma peça, né? Então, tem frases ali da peça e fundamento da peça que é cópia literal da internet. E isso eu já tinha falado, ou seja, eu já me adiantei, tive o cuidado de ter notícias que vocês tiveram aula de metodologia de ensino. Então, mesmo porque vocês estão no curso de Direito, vocês sabem que plágio, inclusive, é crime, né? Então, os textos aqui, as peças que estão aqui, que foram plagiadas, já estou adiantando que vai valer zero. Bom, a atividade do Fórum 2, não, do Fórum 3, que é explorando a semântica, é só responder, né? Então, até onde eu corrigi, todo mundo acertou, mesmo porque parece que um foi copiando o outro, foi colocando embaixo. Beleza. Esse fórum, inclusive, eu vou estar revisando depois com vocês na aula que vem. Nós vamos retomar as atividades do fórum para estar construindo. E eu postei o Fórum 4, então fica com atenção aí no Fórum 4. Eu vou resumir o que é o Fórum 4. Ele também vale 10 pontos para a segunda VA. Esse Fórum 4, como está escrito aqui bem no início, ele pode ser feito em grupo de até 4 pessoas. Então, se você quiser fazer individual, não tem problema. Vou resumir o Fórum 4. Eu apresentei para vocês gêneros literários, para vocês, dentro do que a gente estudou já, a petição inicial, a contestação, vocês terem uma dimensão do que seria a questão da argumentação, tá? E aí as peças estão prontas, porque como eu falei na última aula, eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem peças, porque vocês, da agora para frente, vocês já vão fazer muitas, né? Seja na prática civil, do sábado, seja no semestre que vem, que vocês vão estar desenvolvendo NAS e daqui a um período vocês vão estar no MPJ. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é o nosso conteúdo, que é o raciocínio jurídico. Eu trouxe uma petição inicial, depois da petição inicial teve aqui a contestação, depois da contestação vocês vão ler a impugnação. Isso aqui, gente, é o padrão de peça, tá? Isso aqui só para você, para quem pretende atuar no direito, para você ter uma ideia do tamanho dos textos e acostumando-se com a leitura, tá? Começa a desenvolver aí o ato de leitura, principalmente o que a gente chama de leitura dinâmica. Você conseguir concentrar na parte importante da peça, tá? Identificar qual é a tese, até por uma questão de tempo, né? Para ser mais ágil quanto a essa leitura. Então, a seguir tem a impugnação e, por fim, tem a sentença do juiz. Esse caso é um caso real, tá?
Então, tem a sentença aqui do juiz. Beleza. O que eu quero? Simples. É só para vocês identificarem. Primeiro, vocês vão postar o trabalho no próprio fórum para a gente socializar resultados. Segundo, você vai, no trabalho, vai fazer o padrão, que é identificar os integrantes do grupo. Depois, eu quero que em cada peça, que é inicial, a contestação e a impugnação, só nessas três, você identifique a causa de pedido de cada uma, os pedidos e seus fundamentos. A causa de pedir é o que levou ao pedido, né? Os pedidos e fundamentos é outra coisa. E a tese de defesa de cada um deles, certo? Depois você vai lá para a sentença. Eu quero que resuma a tese de defesa na qual se fundamentou. Qual foi a tese de defesa que a sentença se fundamentou? Ou seja, o autor colocou uma tese, o réu colocou outra. Resumindo, quem foi que ganhou? O que é que pesou na balança? Resumindo, é isso, tá? Então, é uma atividade de leitura e de aplicabilidade de hermenêutica para vocês aplicarem a questão da argumentação, que foi nossa última aula. Bom, voltando, eu postei também já o Fórum 5, que é da atividade de hoje. Esse Fórum 5 não vale nota, né? Eu já tinha pedido até para a Malu reportar a minha mensagem. É um exercício de aplicação da atividade de hoje. Bom, então vamos lá. Vou começar a falar do conteúdo de hoje. Quem tiver dúvida, eu vou dar um tempinho depois, ou pode intervir no meio da minha aula. Bom, então nós temos 3 momentos de aula. Essa é a primeira parte da aula. Depois eu vou esperar um pouquinho para salvar essa parte no Zoom. Aí a gente volta às 9h30, segunda parte da aula. E a terceira parte da aula eu vou passar daqui a pouco, que é sobre revisão de crase. Deixa eu ver se eu postei a outra revisão para vocês. Espera aí. Eu estou sempre fazendo uma revisão de gramática. Eu preferi colocar a aula... tá. Olha aí, gente. A aula 4 tem a revisão de regência verbal, tá? Então, essa aula aí está gravada num vídeo que eu achei mais estético. E mesmo porque a qualquer momento você pode ir lá e se tiver dúvida quanto à regência, você vai lá e dá uma olhadinha, tá? Depois a gente vai estar fazendo uma atividade de revisão disso aí também, exercício de aplicação. Bom, então voltando aqui. Hoje nós vamos falar da análise do discurso. A análise do discurso tem tudo a ver com a nossa matéria, né? Resumidamente, tudo que a gente trabalha no direito nada mais é do que uma questão de discurso. Bom, o discurso ele se ocupa dos processos e das condições da produção da linguagem. Ou seja, o que leva à produção da linguagem, qual é a condição, a materialidade que levou à condição, a produção dessa linguagem, da sua compreensão. Resumidamente, para análise do discurso, o sujeito ele é um resultado desse emaranhado de discursos. Isso aqui essa ideia é defendida também por um filósofo que vocês já devem ter lido, jurista e psicólogo, que é o Michel Foucault. Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre Michel Foucault. Em geral, o direito penal gosta de passar uma obra dele que fala sobre questão de penas, né? E Michel Foucault, ele diz o seguinte, vou resumir. Eu não sou eu. Eu, na verdade, sou emaranhado de discursos. O que eu reproduzo na minha fala e no meu pensamento, nada mais é do que um resultado do ambiente em que eu vivo e das pessoas com quem eu convivo. Então, o que eu falo é um resultado do que eu penso ou não, porque o não dito também é uma forma de discurso. Isso é muito interessante, o não dito. Vou dar um exemplo. Em casa, o jovem, ele se apresenta, dependendo da relação que ele tem com os pais, né? Ele vai se apresentar para os pais de uma maneira diferente do que ele vai apresentar num convívio com amigos num bar. É totalmente diferente. Por quê? Aquele local condiciona o indivíduo na sua casa, pela resposta que ele sabe que ele vai ter dos pais ou dos avós, com quem ele convive,
ele se porta de uma maneira diferente. Então, ali, ele foi criado num processo de socialização ali, que é um processo discursivo, e ali nesse processo de socialização, ele tem valores que são ali partilhados entre aquele grupo familiar, e sabendo disso, ele não vai ter determinadas atitudes, não vai falar de certa forma naquele ambiente, porque ele sabe que ali não é aceitável, resumidamente. Então, aquele indivíduo, ele passa, no momento que ele está em casa, a não dizer, né? E esse não dito é representado pelo corpo, porque quando a gente fala em análise de discurso, o corpo fala. Agora, vai imaginando tudo isso que eu estou falando no tribunal. Vai imaginando tudo isso que eu estou falando no tribunal. Inclusive, eu estava lendo um livro que é de linguagem jurídica, que é A Arte da Oratória. A defesa, na área da advocacia, principalmente, né? Como que nós temos que desenvolver tanto a leitura dinâmica, por isso que eu dei de propósito essa peça. Olha que esses 4 gêneros literários que eu coloquei para vocês no Fórum 4, que é a petição inicial, a contestação, a impugnação e a sentença, isso aí é o básico do básico. Esse processo não é grande, tá? Isso aqui é o regular, tá? Quem já trabalhou em escrivania sabe que na época que o processo era físico, a gente andava de carrinho. Eu tive um dos maiores processos físicos foi na primeira vara de família de Anápolis. Eram 5 autos. Então, quando eu ia pegar o processo para poder olhar, eu fui a terceira advogada a entrar no processo. É um inventário que envolvia muito patrimônio, inclusive do Pará, você faz ideia. E os irmãos, um dos irmãos já tinha usado esse patrimônio, porque assim que o pai faleceu, ele vendeu gado, foi vendendo joias, e o outro irmão queria a parte dele. Então, o pessoal não fechava o acordo. E no meio do processo, tinha os inventariantes. 3 inventariantes foram desconstituídos por conta de prestação de contas indevidas. Resumindo, esse processo, na época que eu entrei, ele estava em tramitação desde 1999 e nós estamos em 2020, né? Você faz ideia. Eu lembro que eu ia buscar o processo, era de carrinho. E um carrinho não conseguia levar o processo para eu poder estudar. Então, você tinha que ir lá pegar o carrinho, voltar, pegar o carrinho. Eu imagino quando eles pegarem esse processo e digitalizarem esse processo, como que foi essa parada, né? Porque os processos todos viraram virtuais. Então, assim, deve ter dado muito trabalho. Enfim, eu estou dando uma ideia para vocês terem aí da questão da leitura. E você só vai aprender a ler, gente, lendo. E você só vai aprender a ler rápido lendo também. Então, quando a gente pega um processo desse tamanho, vou falar na bucha mesmo, na prática. O que eu vou me ater no processo? Básico, prazo. Não adianta a pessoa alegar uma coisa que está fora do prazo. Então, coisas básicas que você tem que saber nessa argumentação, né? Já é um pré-requisito, um pressuposto para você desenvolver um texto e saber se tem tempo. Você vai perder tempo discutindo com uma pessoa que você sabe que já passou? Você vai perder tempo falando uma coisa que já foi? É assim o raciocínio direito. Então, veja bem, primeira coisa, eu tenho que saber se houve preclusão, se é um caso de decadência, se é um caso de prescrição, que são coisas diferentes. Então, você tem que dar uma revisada aí dos prazos para você ver se, de repente, tem um documento juntado que está fora do prazo. Interlocutória, excelência, retira isso aí e certifica. Bom, outra coisa que tem que atentar, os pedidos. Como eu já disse, quando você pega uma peça mais ou menos de 40 laudas, o que interessa é o final. Os pedidos, não adianta a pessoa florear, fundamentar no direito, porque o direito, ele está ali, é o direito posto, né? Então, você vai encontrar esse direito fundamento nos julgados, principalmente, né? Que é o que a gente direciona hoje nas nossas peças. Bom, então você vai nos pedidos. Então, pega aquela parte todinha e já... Por isso que eu falo para vocês, a capacidade de síntese, resumir o que você quer nos pedidos é muito importante. Depois você vai nos pedidos, você vai conferir se o que está nos pedidos tem prova. Então, gente, se já passou o prazo, fez um pedido de uma coisa que não tem prova, a pessoa já dançou.
Resumidamente, raciocínio é isso. Então, o que você vai ler? Exatamente isso no processo. Prazo, você vai averiguar prazo, ler pedidos do processo e ver se tem prova. E quando eu falo prazo, a inclusão de documentos no processo para ver se está no prazo ainda. Bom, então quando a gente fala, voltando aqui, da questão do discurso, da análise do discurso, eu sou um resultado desse ambiente que me leva a pensar, agir de uma forma, e esse pensamento me leva a agir, e então esse agir é um reflexo desse meu pensamento, e isso é reproduzido na minha fala. Então, a forma como eu vou falar no almoço de família é diferente quando, por exemplo, estou dando aula para vocês. O linguajar é diferente, né? Porque aqui eu estou com um discurso como professora, que é um discurso, inclusive, de autoridade. E aí eu levo uma questão para vocês entenderem a dimensão dessa questão do discurso. Será que se eu tivesse como aluna, eu estaria falando da mesma forma? Eu estaria reproduzindo o raciocínio dessa mesma forma? Uma coisa é o discurso do aluno, outra coisa é o discurso do professor. Então, como aluna, o meu discurso é o não dizer. O meu discurso é ouvir e raciocinar o que o professor está falando para ver se realmente eu concordo com ele, porque nem tudo que ele está falando é verdade. Então, esse não dizer também é uma forma de discurso, que é quando a gente está principalmente na sala de aula, tá? Então, veja bem, uma coisa é você ter um discurso e se portar como sujeito de discurso na condição de mãe. Dia das Mães é agora, amanhã. Outra coisa é você se portar na condição de filha. Então, eu tenho um discurso com as minhas filhas e eu passo a ter um discurso quando eu estou com a minha mãe. Esse raciocínio, gente, é inerente à condição do sujeito. Logo, se eu tenho o mesmo caso, uma mesma situação que me é apresentada por um cliente X, mas ele está na condição do autor, o meu discurso para fazer a defesa dele, para poder entrar com ação para ele, é fundamentado na lei, mas o meu raciocínio jurídico vai ser o mesmo caso, a mesma situação, só que o cliente, outro cliente, numa outra condição, vem e me traz, mas tudo com a referência da mesma norma jurídica, e eu já estou fazendo a defesa como réu, né? Para o réu, o meu discurso vai ser outro. O meu raciocínio vai ser outro. E tem mais. A defesa, o discurso que é produzido no tribunal, ele também é diferente. Eu conheço colegas e eu tenho investido nessa área, tenho procurado investir nessa área, que só atuam em defesa em tribunal. Eles só atuam e ganham muito bem. Por quê? Porque você tem que agendar horário para fazer defesa no tribunal. Você perde quase o dia todo para fazer defesa. Então, por exemplo, vou fazer uma defesa no tribunal em Goiânia. Beleza. Tem que pegar o carro e ir para lá. Você marca lá, por exemplo, se você agendar, tem a ordem dos processos e você manifesta conforme a ordem. Então, você, por exemplo, se eu for a quarta, que estaria previsto meu horário de defesa às 10 horas da manhã, eu posso esquecer que não vai ser 10 horas da manhã. Já teve caso que a defesa foi 2 horas da tarde, 3 horas. Por quê? Porque não sou eu que vou agendar. Isso depende eu agendo por uma questão de ordem dos processos que vão ser julgados. Mas tem processo que demora, porque aí os ministros começam a discutir, os desembargadores um concorda, outro não concorda, outro vai, outro não vai, e ali um processo que de repente era até simples, que duraria aí 10 minutos, ele pode durar quase 1 hora. É mais ou menos, o mesmo assim quando você vai no dentista. Você marca o horário e ele leva lá 1 hora para te atender. É a mesma coisa. Então, eu conheço colegas que a advocacia deles é só para fazer defesa em tribunal. E tribunal trabalha com tese. Não adianta você ir para o tribunal, olha o discurso do tribunal. Não adianta você ir no tribunal querer falar que foram juntadas provas. O tribunal não reavalia provas. O tribunal trabalha tese. Então, ilustres desembargadores, o juiz se fundamentou nas provas tais. Com fundamento nas provas, ele deu esse parecer. Porém, a tese de defesa do autor é essa.
que tais provas devem ser avaliadas com fundamento na norma X e não na norma Y, por isso, por isso, por isso. Então, o tribunal, ele não vai rever documento, ele vai rever a tese que fundamentou aquela sentença. E uma defesa em tribunal, ela oscila entre R$ 1.500, R$ 3.000, R$ 5.000. E, por exemplo, tem gente que tem formado só para fazer defesa no STJ. Tem gente que está se preparando só para fazer defesa no STF. Então, por exemplo, compensa se você mora, dependendo da região que você mora, igual a Anápolis, porque você ganhar 5 mil em Brasília não é nada, né? Porque Brasília é caríssimo. Mas se você mora em Anápolis e vai fazer uma defesa, por exemplo, em Brasília, compensa, porque você vai ganhar, sei lá, uns 3 mil para fazer essa defesa, você vai e volta no mesmo dia. Né? Tudo bem que você perde o dia lá, mas R$ 3.000, de repente, é um valor que num processo você levaria aí 1 ano para receber numa causa e você consegue receber numa defesa. Então, assim, fica a dica dessa questão aí das defesas em tribunais, né? E para isso, você tem que entender exatamente essa questão do discurso. Tá. Bom, então vamos lá. Nessa análise do discurso, então, voltando lá para a gente entender como que funciona esse discurso da petição como autor, como réu, o discurso do juiz, por isso que o discurso está centrado no gênero literário. Né? O gênero petição tem um raciocínio, petição inicial, a contestação tem outro raciocínio, a impugnação tem outro raciocínio, sentença tem outro raciocínio, enfim. Então, há uma relação intrínseca entre a linguagem e esse contexto de produção. Resumidamente, a linguagem ela pode ser feita em razão da sua relevância. Se for em relação à língua, ela está na área da linguística. Se eu for olhar as normas de bem dizer, a linguagem está centrada na gramática. Se eu for usar as normas do discurso, eu tenho aí a análise do discurso, que é o que eu estou falando. Para eu chegar à análise do discurso, eu tenho que ter um conhecimento dessa área da linguística e da área da gramática. Então, o discurso nada mais é do que a palavra em movimento, porque a linguagem, ela convive com a ideologia. A linguagem, na verdade, ela é uma ação social. Bom, então, o sentido, ele está distribuído pela sociedade, e tudo que é interpretado o é em base no sentido que a sociedade admite. Então, o sentido que eu dou para a linguagem tem a ver com o que a sociedade aceita. Não adianta eu falar uma coisa que a sociedade não entende. Por exemplo, na década de 90, se a gente falasse em união homoafetiva, ninguém ia entender. Ia falar assim, nossa, porque a sociedade, o discurso social não admitia naquela época uma união homoafetiva. Hoje a gente fala de união homoafetiva sem menor problema, né? No meio social, esse discurso passou a ter sentido, ele passou a ser valorado. Um discurso agora que o pessoal tem tentado introduzir, principalmente no Brasil, mas ainda não é valorado, ele não tem sentido, é da união pluriafetiva, que seria um homem casado com várias mulheres, ou uma mulher casada com vários homens, ou várias mulheres com vários homens, né? Aí a gente ouve isso ainda e fica assim, o quê? Como? Pode? Bom, na verdade, a poligamia, a sociedade, se a gente for fazer um recorte pegando a Bíblia, a sociedade ela era poligâmica, né? É aquela ideia do homem com várias mulheres. E existia também a sociedade poligâmica da mulher com vários homens, né? Depois ela se tornou monogâmica. Então eu quero que vocês entendam por que a poligamia foi aceitada no início em recorte lá da Bíblia, no início lá do contexto da Bíblia, que seria história antiga. Por quê? Porque naquela época o sujeito era um emaranhado de discurso e ele reproduzia aquilo. Então, olha o tanto que isso é sério, gente. O que a gente pensa e o sentido que a gente coloca nas coisas, na verdade, não é nosso. Nós apenas reproduzimos aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, aquilo que vemos e tem a ver com o nosso meio. Eu tinha um professor de linguística que ele dizia assim para mim, nada se cria,
tudo se copia. Você, como sujeito do discurso, você não é uma autonomia. Você não é um ser autônomo por si, nem na sua forma de pensar, nem na forma de reproduzir. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você reproduz, nada mais é resultado do que você já ouviu, está no seu inconsciente. Você esqueceu, mas ele está lá dentro. Aliás, a gente reproduz muito o que esquece na análise do discurso e fala. Então, o que você está falando nada mais é do que outras pessoas falaram. Aí você fala, não concordo com isso. O seu não concordar não é de você mesmo. O seu não concordar é uma reprodução de algo que você está se posicionando. Você posiciona conforme um ou conforme o outro. A grande questão é, quem começou primeiro com esse entendimento? E quem foi que falou primeiro que é uma coisa ou que não é outra? É aí que é a questão, e que Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, ele tem uma obra maravilhosa, quem quiser se aprofundar nesse tema, chama O Poder Simbólico. O discurso é um poder, e ele simboliza esse poder através da fala, através da escrita. Ele fala que esse poder ele é praxeológico, ele nasce de cima para baixo. Existe um ponto em que nasce esse discurso e ele é repassado para a classe. E a classe assimila aquele discurso como verdadeiro. Bom, a linguagem ela não pode ser estudada fora da sociedade. Então, para análise do discurso, a linguagem é uma ação social. Quer ver? Já que estamos falando de linguagem jurídica como ação social, se eu falar de skit, nós aplicamos skit hoje no Brasil? Vocês estão no 7º período, eu posso falar disso, que vocês estão estudando direito de família. Então, deve estar com a mente aí fresquinha na matéria. Existe skit hoje no Brasil? Não existe. O que era o disquite? Disquite era a separação de corpos, porque a influência do direito canônico no Brasil não permitia a separação da sociedade conjugal. Uma vez casados, sempre casados. Até hoje a Igreja Católica é assim. Se você é realmente católico e se casou na Igreja Católica e se divorciou, pelo direito canônico, a Igreja Católica não vai te casar de novo. Você pode casar em outra religião, porque o direito civil, ele te permite casar quantas vezes você quiser. Eu estou falando na Igreja Católica, você não casa lá de novo, não. Porque ela não admite o divórcio. Então, a influência da Igreja Católica, ela, no direito, foi tamanha que no direito civil não se permitia o casal separar essa sociedade. Então, quer separar? Beleza, cada um vai para um lado, mas vocês não podem casar de novo, porque vocês continuam, por força da lei, casados até o dia que morrer. Aí isso veio para uma evolução e admitiu, salvo engano, foi em 73, 75, por aí, eu não me lembro a lei, 6.515, eu não lembro o ano, o divórcio. Quando permitiu o divórcio, que foi na década lá de 70, o que o divórcio fez? Permitiu que o casal dissolvesse a sociedade conjugal. Para dissolver a sociedade conjugal, tinha alguns requisitos na lei do divórcio. Primeiro, eles tinham que ter 2 anos de casados. Então, antes de 2 anos, você não conseguia divorciar. Se você se casou, você tinha que ficar casado com a pessoa 2 anos para depois conseguir casar de novo. Quantos divórcios eu fiz nessa época? Porque se a pessoa não tinha 2 anos de casado, você tinha que fazer a primeira separação judicial, chamava separação judicial. Então, eu tinha pessoas que se casavam, 7 meses depois não dava certo, se queriam separar, aí, porque o homem queria casar de novo. Eu era obrigada a virar para ele e falar assim, olha, 7 meses você só consegue casar de novo depois que completada a sua certidão de casamento 2 anos. Então, o que a gente vai entrar com uma separação judicial para o juiz autorizar cada um ficar no seu e esperar esse prazo para depois você se casar de novo. Olha só. Então, na linguagem jurídica, esse significado da expressão disquite, por trás desse significado, tem todo esse contexto histórico que eu passei para vocês, que é o discurso.
Então, o sentido que eu dou para a palavra desquite nada mais é um sentido de uma ação social. A linguagem é essa ação social. Hoje, quando a gente fala em divórcio, olha só como é novo isso, né? Nós estamos aí em 2020. O divórcio direto, ou seja, a pessoa poder divorciar sem ter que antes fazer separação judicial, só foi autorizado no Brasil em 2010, com a emenda 66. Eu acho isso um absurdo. Eu fico assim indignada. Ou seja, quando a gente ia para a audiência de conciliação, que o casal queria se divorciar, mas estava na fase lá, passou a separação judicial, que era o período de 2 anos, aí o juiz tinha que marcar outra audiência. Na hora que ele marcava a audiência de conciliação, o objetivo do juiz era tentar conduzir as partes a voltarem. Então, chegava na audiência de conciliação, o juiz fazia as vezes de psicólogo e ficava assim, era uma insistência, sinceramente, eu aqui fechava. Aí ficava assim, vocês não querem voltar? Em geral, e com agravante, tá? A maior parte dos casos que eu acompanhei como advogada, desse tipo de situação, a mulher não queria continuar o casamento porque foi vítima de várias formas de violência. E aí ela separou-se, o homem foi lá e o homem depois arrepende, porque vira santo, né? Aí quando ia para audiência, o juiz ficava assim, para a mulher, a senhora não quer dar mais uma chance para ele? Olha, o casamento é uma instituição sagrada, vamos tentar de novo. Então, era como se o fim do casamento fosse todo sob a responsabilidade da mulher. Né? Não se discutia ali que aí o advogado tinha que intervir, né? E falar assim, excelência, está invertendo a ordem do raciocínio. O responsável pelo fim do casamento, vamos deixar aqui bem claro, não é ela não querer voltar, é a razão deste divórcio, é a violência que ela sofreu. Isso. Então, era assim que era conduzido e tudo se reportava à mulher como responsabilidade dela. Bom, enfim, finalmente, em 2010, foi permitido o divórcio direto, em que não se discute mais isso. Isso é problema do casal, é problema de intimidade, é questão domiciliar. Não quer mais ficar junto? Problema. Quem tem que fazer terapia é o profissional habilitado para isso, que chama psicólogo ou psicanalista. E pronto. Então, hoje o casal chega lá, a mulher quer divorciar, o cara não quer, ela entra com pedido de divórcio, justifica, não apareceu, ele dá lá e assina, tá divorciado, beleza. Então ficou muito mais simples esse tipo de situação. Então você vê que por trás de uma palavra, divórcio direto, que vocês estão estudando, estou pegando a área de vocês que vocês estão estudando isso agora. Divórcio indireto, desquite, separação judicial. Cada palavra dessa tem um significado na linguagem jurídica que por trás dele tem todo um movimento social. Essa materialidade, a matéria que levou ao surgimento dessas expressões é o resultado de um discurso jurídico, de um discurso social, e isso reflete lá na hora da gente atuar nos processos. Bom, então, como a gente está falando das condições de produção desse discurso, eu tenho aí a memória discursiva. A memória discursiva é aquela que compreende tudo o que se falou antes. Ou seja, a pessoa está me falando alguma coisa, igual eu estou falando aqui, dando aula para vocês, especificamente na área de família, usando a linguagem jurídica da área de família, porque eu quero provocar em vocês essa memória discursiva. Porque na hora que eu falo essas expressões, mesmo que vocês não saibam especificamente o que significa, vocês têm uma memória discursiva porque vocês já ouviram o professor falando isso em sala, ou já leram em algum lugar. Então, quando eu falo desquite, apesar de vocês, podem ser que alguns aí não sabiam especificamente a diferença de um outro, mas vocês lembravam. Bom, essa palavra não é estranha. Eu já ouvi a palavra desquite, eu já ouvi a palavra divórcio. Bom, então, nessa memória discursiva, o sujeito pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ao controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Ou seja, na verdade, tudo que você pensa que sabe o que diz, tudo que você reproduz, é um resultado do que você vive.
do ambiente, do que você assiste, do que você ouve, do que você lê. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentidos. Eu, como ser humana, né? Como ser humano, eu tenho sentidos e eu tenho que tomar cuidado onde eu estou desenvolvendo e onde eu estou aplicando os meus sentidos. Porque nessa análise do discurso, eu vou reportar onde os meus sentidos estão sendo... com que meus sentidos estão interligando, né? Então, por isso que é tudo sério, por exemplo, isso aí na área em outras áreas, né? Em outras, por exemplo, da psicanálise, casos da pessoa que não consegue dormir, ou quando dorme tem aquela sensação que quer acordar, mas não consegue acordar. Dorme, e ali no meio do sonho, ele sonha que está acordado, ele quer acordar, não consegue acordar. Na hora que a gente vai ver o contexto dessa pessoa, olha a questão da análise do discurso aí. Quando você vai ver o contexto dessa pessoa, ela passou o dia todo vendo, ou jogando videogame de guerra, matando os outros, sendo morto, ou então está assistindo muito filme de terror. Vocês acham que é brincadeira? Não é, não. Isso afeta, né, a sua compreensão de mundo, e isso vai refletir no que você está vivendo. Você vai reproduzir exatamente esse ambiente, o que os seus sentidos estão conectando. Essa questão do sentido é tão interessante, gente, que tem provas disso, né? Isso aí, quando a gente fala de análise de discurso, isso é provado até biologicamente. A pessoa estressada, você ouviu uma música, um fundo musical calmo, ele tem correlação direta com as suas células. Depois olha aí, estudos biológicos sobre isso. Se você ouve uma música muito... suas células ficam agitadas tão quanto a música. De repente, é até bom para a pessoa desestressar e jogar para fora quando ela está ansiosa, porque a ansiedade é o medo do futuro, né? Mas quando a pessoa está deprimida, que é revivendo ali o passado, sofrendo com o passado, é bom você ouvir músicas mais de alento, que revigora sua psique, né? Sua alma, porque ele vai dar esse equilíbrio. As células, resumidamente, isso é provado, elas dançam com a música. Olha que interessante, né? Então, isso aí afeta a gente biologicamente e afeta a gente na mente e vai reproduzindo o que você fala. Bom, esse saber discursivo, então, é o que você vai acumulando ao longo da história. E o que você acumula ao longo da história produz o que a gente chama de interdiscurso. O que seria o interdiscurso? São formulações feitas e você já esqueceu dessas formulações, mas essas formulações feitas determinam o que dizemos. Sem perceber, porque a gente não lembra, a gente está reproduzindo algo que a gente esqueceu. Não lembramos conscientemente, mas está lá no nosso inconsciente. Então, nesse esquecimento, quando o sujeito esquece o que foi dito, você tem várias razões que ele pode esquecer. Ou ele esquece porque aquilo que é ruim, a gente quer recalcar, quer esconder, né? E você esquece mesmo. Ou você esquece porque seu cérebro, ele vai ter que ir filtrando as coisas para poder ter uma dinâmica melhor, né? Bom, nesse esquecimento, mesmo que esteja lá no seu inconsciente, na hora de você reproduzir, você retoma aquilo. Então, esse esquecimento, ele está na ordem da enunciação. Falamos de uma forma e não de outra. Então, quando a gente, muitas vezes, a gente tem um raciocínio e prepara todo, igual vocês, imaginem, vocês vão preparar um trabalho. É um seminário. E é sobre um determinado tema. E cada um ficou responsável por um tema. E você foi, ensaiou esse seminário, falou, e foi lá, estudou o seminário, que é o que acontece com o advogado na defesa. Aí você preparou toda aquela defesa. Na hora de chegar na frente de todo mundo, qualquer coisa que dentro da sua mente, que foi preparado dentro de uma sala, você visualizou sem querer, na hora de você apresentar esse trabalho, a sua sala, você nem tem controle sobre isso. Isso que está dizendo a análise do discurso, você não tem controle do que passa na sua mente, do seu pensamento. Então, quando você está preparando a aula, inconscientemente, você está pensando
até o lugar que você vai ficar para apresentar aquele trabalho. Você fica assim, será que eu vou ficar na janela? Se eu vou ficar daqui, dali? Inconscientemente você já está ali. Na hora que você chega na aula, quando você descobre que a sala mudou, você já se desestrutura. Nossa, não é aquela sala, vai ser na outra sala. E você já começa a ficar ansioso. Por quê? Porque lá no seu inconsciente, quando você estava preparando a aula, você estava visualizando o ambiente onde você iria apresentar esse trabalho para o seu professor, inclusive onde o seu professor teria o costume de ficar sentado. Então, quando você entra num ambiente diferente, o professor está no lugar, não é o professor, é outra pessoa. Começa por aí. Aí, no meio da sua fala, caiu energia. Já, então, esses fatores que vão mudando aquilo que você preparou, ele interfere em toda a sua fala. Então, é uma questão de controle, né? Muitas vezes não temos controle do que a gente fala. Igual, por exemplo, o professor prepara uma determinada aula, ele tem toda uma ideia, eu vou fazer assim, 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 assim. Mas no decorrer da aula vão aparecendo outras coisas que a gente tinha esquecido, mas estava lá no inconsciente e que você vai reproduzindo porque você acha importante. Bom, então por isso que a gente acaba falando de uma maneira e não de outra que a gente queria. Tem uma série no Netflix, gente, que é muito legal, eu esqueci o nome, mas se eu lembrar hoje à tarde, na hora de eu tentar ver, eu passo para vocês. Essa série, ela fala sobre mensagem subliminar. É muito legal, inclusive na área do direito. É mais ou menos assim. O que a mensagem subliminar faz com a gente? A publicidade. Vocês entenderem o que é análise do discurso. Você vai andando na rua e aí vamos pegar Coca-Cola. Você não gosta, você está naquele momento que você não quer tomar Coca-Cola. Então, você tem que ter muita consciência disso. E uma dica, fala no espelho todo dia de manhã. Você acha que é brincadeira? Não é. Vocês vão entender por quê. Fala no espelho aquilo que você quer. Por que é de manhã? Porque seu cérebro está vazio. Acho que é brincadeira. Então, você acorda de manhã, quando você quer tirar alguma coisa, falar assim, eu não vou mais tomar Coca. Primeiro, você tem que querer muito, né? Segundo, você acorda de manhã e fala para você no espelho. Aí, o que vai acontecer? Olha a luta de Davi contra Golias. Olha como que é você nadar contra a maré. Por isso você tem que ser muito firme e falar isso de manhã, porque somente essa sua fala vai competir no seu inconsciente do que a Coca-Cola está fazendo com você começar a subliminar. Aí você vai ver Coca-Cola onde? A cor. Qual que é a cor da Coca-Cola? Não preciso nem falar, né? Aliás, a cor da publicidade da Coca-Cola. Vermelha. Ele associa com vermelho. A cor vermelha é uma cor que chama atenção. Na hora que você for estudar na área da alimentação, o vermelho, todas as cores, ela despertam um sentido. O vermelho desperta o sentido de comer, doce. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aí você está falando, não vou tomar Coca. Na hora que você sai na rua, em todo lugar que você vai, tem assim, mensagens subliminares de Coca. E aí, numa padaria, numa caixa vermelha que você vê que tem Coca-Cola, numa blusa vermelha que te associa na mente a Coca-Cola. Na hora que você está vendo um filme, que você está lá entretido no filme, lá no fundo do filme, porque a mensagem subliminar, ela fica no seu inconsciente. O inconsciente é o que prepondera e que faz você agir. Não é o seu consciente, tá? Agora tá aqui mesmo. Agir é o inconsciente. Aí você está vendo um filme que você gosta, lá no final do filme, que você está vendo o personagem aqui na sua frente, mas lá no fundo do filme, que é o que fica no consciente, que você não vê. Por exemplo, eu estou focando aqui, mas eu estou vendo imagens aqui do lado, essas do lado é que fica no inconsciente. Aí vai ficar o cara lá no fundo abrindo uma coca e tomando a coca. E aí, essa é a luta que você vai ter. Por isso que eu falei para vocês que na análise do discurso, a gente é de suma importância, porque nós estamos dialogando com o sentido e esse trabalho da Netflix é interessante, vou falar um caso lá. Eles queriam que um camarada desse um testemunho X. Só que ele sabendo que o camarada não ia falar que viu aquilo. Então, para provocar confusão na mente desse cara que ia dar esse testemunho,
Para ele ficar confuso na hora da audiência, o que eles fizeram? Se esse cara vê, desde a hora que ele ia trabalhar, eles punham placas. Por exemplo, o cara saía para ir trabalhar, passava uma placa de alguém, duas pessoas carregando uma placa com os dizeres que o advogado da outra parte queria que ele falasse. Aí, de repente, ele estava lá no meio do trabalho dele, passava alguém escorregando e com um número no boné, que associava a defesa lá do cara. Aí, isso era o tempo inteiro. Então, ele viu muitas vezes durante o dia o número 5, e ele viu muitas vezes durante uma semana quase o número 5 e a frase, que era a frase que era para dar confusão na mente dele. Gente, tem gente que trabalha com isso. Vocês acham que é brincadeira? Não é. Pois chegou no dia da audiência para ouvir o cara no testemunho, aquilo que ele viu, o advogado que preparou todo o esquema para ele, naquilo que ele viu, ele se confundiu, ele não sabia mais. Ele deu um depoimento, que foi o que abriu o processo, na hora de questionar, mas não seria assim? Mas não seria assado? Por conta do que ele viu, sem perceber, ficou no inconsciente dele e ele foi lá e perdeu o testemunho do cara todinho, porque ele se contradisse. Ele não tinha mais certeza do que ele tinha visto. Olha o tanto que isso é sério. Então, eu esqueci, mas eu acho que é daqueles... Ai, que raiva desse telefone! Oi? Wanderson, por favor, desliga o seu áudio que está dando interferência. Desligou, eu acho. Bom, então, voltando lá, essa série de advogados que depois, se eu achar, eu passo para vocês como que funciona. É bem interessante depois vocês olharem. E tem uma série também de advogados que fala sobre... Não é de advogados, não. Eles são investigadores e são do FBI. E esses investigadores, eles descobrem, né? Eles têm a função de investigar crimes hediondos e apontar quem seria o suspeito. E eles descobrem o suspeito pela análise da maneira como a pessoa se porta, como ela fala, como ela reage, como ela vê. É bem interessante isso também. Bom, o discurso, então, resumidamente, ele é ideológico, porque somos afetados o tempo inteiro pela ideologia. Temos a ilusão de sermos autores do que dizemos, mas, na verdade, a singularidade é do texto e não é discursiva, porque vou reportar o que o meu professor falou. Nada se cria, tudo se copia. Então, os textos que escrevemos, igual como artigo, como livro que você lê, na verdade é uma reprodução de alguém que já pensou daquela forma, que já agiu, já falou daquela forma. Bom, um discurso, então, ele aponta para outros discursos que o sustentam. Bom, finalizando, então, no dito e no não dito, que é aquilo que é subentendido ou pressuposto, vamos lá para a atividade para aplicar isso aqui que a gente falou, que é o exercício de aplicação 1. O número 1 diz assim: aplicando a hermenêutica, explique o efeito de sentido das seguintes frases. No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Olha só, eu quero que você aplique a hermenêutica e explique o efeito do sentido. Será que essa frase aqui de cima tem o mesmo sentido da de baixo? No campo da responsabilidade civil, interessa identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. Alguém quer falar sobre isso aqui? Se a hermenêutica é a mesma na primeira e na segunda? Quem quer se arriscar? Ou quer dar uma olhada aí antes para ver qual que é o detalhe aí para saber do que eu estou falando? Alguém quer dar uma dica? Tá, posso resolver então?
Se puder, levanta a mãozinha, joinha. Ou se vocês quiserem fazer, pode? Então, vamos lá. O segredo aqui, gente, por isso que eu falei que para você aplicar hermenêutica e interpretar, você tem que saber português, tá? Então, vamos lá. No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber? Aliás, o que interessa? O que interessa aqui? Então, primeira coisa que eu já falei para vocês, identifique o verbo. O verbo aqui é interessar. O que interessa? Saber identificar, o que interessa saber é... Não, nós temos duas orações. Primeira frase aí, corta com travessão as frases, a oração. No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é... Travessão até aí. Essa é a primeira oração. Segunda oração. Identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Bom, o que é? Então, nós temos duas orações. A primeira oração e a segunda oração. Sujeito é de quem eu falo. Do que eu estou falando? Qual seria o sujeito dessa oração? Isso aqui já vou me adiantando, é um período composto por subordinação. E a frase ficaria assim: o que interessa saber é isso. Então, reduza a segunda frase todinha, identificar aquela conduta que reflete a obrigação de indenizar por isso, para você entender melhor. Então, a frase, vamos sintetizar, essa frase vai ficar assim: o que interessa saber é isso. Bom, se o que interessa saber é isso, do que eu estou falando? Sujeito é do que ou de quem eu falo? Eu estou falando do isso. O que tem a ver com isso? Interessa saber. Porque o verbo ser, ele é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não tem complemento verbal, objeto direto e indireto. O verbo de ligação, ele liga sujeito ao predicativo. Qual é a qualidade? Qual é o estado que tem nessa frase? O que interessa saber é isso. A qualidade está no interessar saber. Então, isso aí é o sujeito, porque eu estou falando disso. Então, isso é o que interessa saber. Resumidamente, isso, sujeito, é verbo de ligação, o que interessa saber, predicativo do sujeito. Essa segunda oração, identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é o sujeito da outra frase, tá? No vasto campo da responsabilidade civil, é a adjunta adverbial. Bom, eu posso fazer uma revisão de período composto, gravar uma aula de revisão de período composto. Vocês têm interesse nessa gravação? Porque se não tiver, eu não vou também ficar fazendo revisão da coisa que o povo não quer. Se tiver interesse, dá um joinha. Tá. Então, eu vou ver se eu gravo uma aula de revisão de período composto por coordenação e subordinação. Mas, independente de saber os nomes que eu falei aqui, o mínimo que você tem que dar conta de identificar é o período composto. E eu sei que tem um período composto porque tem dois verbos. Você corta, então, esse período para identificar qual que é a primeira oração, é quando tem o primeiro verbo, que é o que interessa saber é a primeira oração, e aí começa o segundo verbo. Identificar aquela conduta seria a segunda oração. Essa segunda oração todinha é o sujeito da primeira oração, que é o que interessa saber. É isso que eu estou dizendo, porque o aí é um verbo de ligação. Então, veja bem, para você interpretar essa frase, resumidamente, essa frase está falando de identificar a conduta que reflete a obrigação de indenizar. Ela está falando desta frase. Bom, a hermenêutica, então, ela, para ajudar a interpretar, eu preciso conhecer o português, ele me ajuda muito, a gramática, a eu saber a ordem dessa frase. A ordem dessa frase direta seria identificar aquela conduta
que reflete na obrigação de indenizar é o que interessa saber. Ela está invertida. Então, se você coloca na ordem direta, igual eu fiz com o hino nacional, parece que fica mais fácil de interpretar a frase. Então, como ela está invertida, coloque na ordem direta, que também te facilita. Agora, vamos no segundo, letra B. No campo da responsabilidade civil, interessa identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. Qual é o verbo dessa oração? Interessa identificar. O que interessa identificar? A conduta que determina a obrigação de indenizar. Então, veja bem, qual é o sujeito da obrigação? Do que ele está falando? O que ele quer? O sujeito da primeira oração, da letra A, é identificar aquela conduta. Então, o que ele quer? Identificar a conduta. Na hermenêutica da primeira, o objetivo dele é identificar a conduta. Na letra B, o sujeito não é identificar. O sujeito é a conduta que determina a obrigação de indenizar, interessa identificar. Ou interessa ser identificada, certo? Então, o primeiro fala de identificar a conduta, o segundo só fala da conduta, que determina a obrigação de indenizar. Então, a interpretação, ela muda por conta desse... O X da questão é você identificar o sujeito, que já ajuda você a continuar aí com a interpretação. Bom, vamos lá para o segundo. 2. Ainda sobre a hermenêutica a ser aplicada, reflita sobre o texto abaixo. O estudo da linguagem, então esse texto aqui é o que a gente falou sobre a análise do discurso, né? O estudo da linguagem não pode ser feito apartado da sociedade que a produz. Os processos que atuam na constituição da linguagem são históricos sociais e assim nem a sociedade nem a linguagem um produto. Aqui ficou faltando a palavra. E assim nem a sociedade é um dado, nem a linguagem um produto. Depois eu corrijo esse português aqui. Bom, então ele está dizendo que os processos que atuam na constituição da linguagem são históricos sociais. A partir dessas considerações, discorra sobre a diferença de sentido nas frases abaixo, considerando as palavras. Quando eu falo em operador do direito, ele tem o mesmo sentido de profissional do direito? Operador vem de qual palavra? Operário. Então, quando eu uso a palavra falou operador do direito, eu estou dando o sentido de operário, daquele que trabalha para receber. Ele tem uma relação ali empregatícia, reportando aquele início, né, da Revolução Industrial, que trabalhava com o operário. Então, ele dá uma ideia daquele que trabalha com afinco, né? Já o profissional, ele contém um termo técnico remunerado. É aquele que faz movido pelo dinheiro. O operário, se você for pegar lá no dicionário, a palavra operário seria aquele que faz e que trabalha com afinco. Mas se você pegar o profissional, o significado da palavra profissional, é aquele técnico remunerado que faz movido por dinheiro. Ele trabalha para receber, né? Para ter esse dinheiro. Então, aqui você vê que o sentido de um outro vai mudar. É igual o feminino de trabalhador. Trabalhador tem dois femininos. Trabalhadora e trabalhadeira. Eles têm o mesmo sentido? Não. Trabalhadora é o feminino de trabalhador. Trabalhadeira também mas é a mulher que trabalha muito. Então, quando você fala, nossa, aquela mulher é muito trabalhadeira, você está fazendo o quê? Um pleonasmo. Porque se ela já é trabalhadeira, é porque ela trabalha muito. Então, você não vai falar, ela é muito trabalhadeira. Você vai dizer, nossa, como ela é trabalhadeira. Beleza. Então, se ela é trabalhadeira, significa que ela trabalha muito, tá? Bom, é o mesmo sentido lá do embaixador. Embaixador tem dois femininos. A embaixadora
que é, por exemplo, a mulher do embaixador. A embaixatriz, a mulher não, a esposa. Vou me corrigir aqui quanto ao significado, já que estamos falando aqui de discurso. Não é mulher do fulano, é esposa, né? Mulher parece estar tendo propriedade sobre a mulher, né? Bom, enfim, é esposa. Então, vamos lá. A embaixadora é a esposa do embaixador. E a embaixatriz é quem trabalha na embaixada. Então, você vê que também o feminino muda conforme o contexto. Vamos lá para o segundo caso. Artigo 240. Eu peguei aqui exemplos tentando correlacionar com o que vocês estão estudando. De novo, direito de família. A mulher com casamento assume a condição de companheira, consorte e colaboradora do marido, nos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido. Esse artigo 240 era do Código de 1916. Quando você vem para o Código de 2002, olha como que ficou. O artigo 1565 no Código de 2002. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer o seu sobrenome do outro. O sentido é o mesmo? Claro que não. Por que a hermenêutica mudou? Essa hermenêutica mudou pelo simples fato de eu mudar o significado da expressão companheira, consorte, colaboradora, que aqui estão mesmo, só que ali era só companheira, aqui são companheiros, no 1565. Ou por trás do significado dessas palavras, existe um discurso ideológico, que, por sinal, é uma reprodução da sociedade. Então, vamos lá. Quando eu estou no artigo 240 do Código de 1916, eu já vou resumir para vocês. Qual o discurso ideológico que está impregnado nesta frase? Patriarcal. O chefe de família era o homem. Inclusive, no Código de 1916, dizia o seguinte: o domicílio da mulher é o domicílio do marido. O domicílio dos filhos é o domicílio do marido. Isso tinha no Código de 1916. Então, vamos nessa frase. A mulher, só ela tinha obrigações. Quais eram? Com o casamento, ela era companheira, mas o homem não era companheiro. Porque o homem era o chefe de família. Ela tinha que ser companheira, ele não. Ela era consorte, então ela assumia essa sociedade conjugal e ela tinha que colaborar com o marido, porque quem assumia toda a responsabilidade da família era o marido. O marido que tinha que sustentar a família. Na sociedade patriarcal, ele tinha obrigação de dar conta de sustentar essa família, porque a mulher só colaborava com os encargos. Mas quando a sociedade foi mudando, e olha que interessante o discurso ideológico. Vamos lá. Por que mudou essa compreensão da mulher no contexto de família? Não é só uma luta da mulher pelos seus direitos, gente. É um reflexo da dinâmica da sociedade. Eu vou pegar aqui um recorte ideológico quanto à relação de trabalho. O trabalho no mundo, vamos pegar aí, vocês estão estudando direito do trabalho? Estão estudando, então? Dá um joinha aí, vocês estão estudando direito do trabalho? Ah, tá. Por que chama direito do trabalho? Gente, é um direito eu ter trabalho. Ninguém quer viver de esmola. O cidadão, para exercer sua cidadania, ele tem que ter direito e acesso ao trabalho. Então, olha como está equivocado no pensamento do povo brasileiro. Trabalho, para muitos, é dever, é uma condição de sustento. Mas a ideologia por trás do direito do trabalho é que o trabalho tem que ser um direito consagrado pela Constituição, associado à dignidade humana e à sobrevivência. Por que é um direito? Porque antes o trabalho era escravocrata. Quem trabalhava era o escravo. Lá na época da nobreza, o nobre não podia nem tomar banho, lavar-se. Ele não podia ter nenhuma atividade física que levasse a uma ideia de trabalho, porque quem tinha que trabalhar era a classe que não era nobre.
o plebeu, por exemplo. Então, você vai ver naqueles filmes históricos, era daquele jeito mesmo. A rainha levantava, já tinha que ter as damas ali para trocar de roupa nela, ela só caminhava, ia para a banheira e ela era esfregada, e as damas trocavam a roupa nela.